Ontem quando a gente estava trocando mensagens, você falou, escuta, eu não sou muito bom de entrevista porque eu sou matuto e eu não sou pastor, né, eu não sou teólogo. Qual é o papel que você entende que você desempenha, né, dentro desse grande e complexo mundo dos evangélicos hoje? Legal, então, meu nome é Miguel Salvador, né? Hoje eu moro em Campina Grande, é uma cidade um pouco maior aqui na Paraíba, mas naturalmente eu sou de Prata, que é uma cidade que fica no interior da Paraíba, a mais ou menos 300 quilômetros da capital, João Pessoa. Prata, ela é uma cidade que ela tem por volta de 3 a 4 mil habitantes. Para você ter uma noção, o último censo que teve diminuiu a quantidade de pessoas que tem na cidade. Então, assim, é uma microcidade, todo mundo se conhece. Então, esse é o meu contexto de onde eu nasci, né? E mais especificamente, muito rural. Então, infância na terra, na casa dos avós, essa foi a minha realidade, contato com os animais e tudo mais, né? Então, esse é meu background de família, de região, né? Paralelo a isso, minha mãe é evangélica, é cristã, e sempre me levou para a igreja, né? E aí, eu segui os passos dela na fé, ela me encaminhou, mas confessionalmente, eu vim reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador ali por volta dos meus, creio que por 13, 14 anos ali, né? Eu decidi realmente seguir a Cristo, não seguir a fé da minha mãe, não seguir porque minha mãe me impunha, me levava, mas por uma consciência mesmo, que eu sou pecador, que eu mereço a graça de Deus, que por Deus ter me alcançado, né? Com amor e misericórdia. Então, me converti mais ou menos por essa etapa ali, mas toda a vida fui envolvido com igreja, né? Então, minha mãe me levava para a igreja, uma igreja comunitária, pequena, poucas pessoas, então você tem que fazer tudo, né? De pregar, a cantar, a, a tocar, a mexer no som, e nas luzes, na fotografia, né? Então, eu enveredei mais por esse lado das mídias. Então, desde pequeno, eu fotografava os cultos, filmava, ajeitava o som. Minha memória mais antiga dessa relação de servir a igreja minha mãe tinha um home theater em casa, um som antigo, e aí esse home theater era o som da igreja. Então minha memória mais antiga é desmontando esse home theater em casa, tirando os fios, colocando no porta-mala, do golzinho quadrado que minha mãe tinha, levando até o local que a gente se reunia, tirando lá e conectando os fiozinhos de novo para poder ligar o som da igreja. Então, essa é a minha memória mais antiga que eu tinha servindo, né? Toda a vida servir na igreja. E a igreja foi esse meu grande laboratório para aprendizagem, né? Para aprender a técnica, para aprender como se faz, porque é o ambiente, acho que a igreja é o ambiente mais, é o melhor ambiente que se tem para aprender algo novo, assim, porque não existe uma super cobrança, tudo que você faz está legal, então isso dá uma liberdade muito grande para você continuar fazendo, não existe aquela cobrança, aquela pressão, sabe? Então, foi nesse ambiente que eu me desenvolvi a minha fotografia, desenvolvi a minha questão do vídeo, né? E desenvolvi muito bem. Por fotografar muito, eu contabilizei uma época, eu tinha fotografado mais de 500 cultos. Então, assim, eu tenho muita prática na fotografia por conta do excesso de repetição, né? E é uma prática constante e contínua e trabalhosa também. Porque na igreja, outra questão que a gente tem é que existem poucos recursos, né? Então, a gente vê megas igrejas, mega estruturas, isso é só uma pontinha do iceberg. Se a gente pular para a base, a realidade é dificuldade, é microfone chiando, é caixa ruim, e a mesma coisa era para a parte da mídia lá. Então, era a câmera limitada, era uma lente ruim, iniciante, e a partir dessas dificuldades foi que eu fui moldando a minha maneira de executar as coisas, né? Então, essa foi a minha escola. E aí eu aprendi essa parte de audiovisual, e isso se tornou também minha profissão. Então, eu deixei de não servir somente na igreja, mas isso passou a ser a minha profissão também. Eu fotografei casamento por muito tempo, aniversários, e depois da pandemia, eu migrei para a parte do vídeo, né? Quando essa demanda de rede social é mais intensa com a parte de vídeo, então eu migrei para essa parte de vídeo, que foi um processo natural assim também, né? E aí nasceu a ideia dos documentários, mais ou menos em 2021, né? Eu sempre tive esse desejo de servir com meus dons e talentos, até uma maneira de recompensar, assim, né? Nossa, essa igreja me salvou. Se não fosse a igreja, não era que eu estava, né? Não era que eu tinha aprendido. Então, eu quero servir esse Senhor, eu quero servir ao meu Deus. Como é que eu posso honrar ao Senhor com o que Ele me concedeu, né? Com os dons e talentos que Ele me deu. E aí veio a ideia de produzir os documentários. Foi o primeiro, o Poder de Deus, que lançou em 21, depois o Voz que é o Sertão, o Fé Não Fingida, que foi o que deu o estouro, aumentou a proporção do nosso trabalho, e mais recentemente, o Lugar Onde Mora a Esperança, que é esse documentário que a gente está lançando, né? Então, olhando assim, parece que foi um processo natural, mas é mais ou menos essa é a linha do tempo.
Mas como que você se enxerga, então? Você se enxerga Tá, como sim, um respondendo a sua pergunta documentarista? agora. Aham. Isso. Isso, eu me enxergo como um documentarista. Eu sempre contei histórias através de fotografias, quando fotografava os cultos mais intensamente, né? Então, eu estava transmitindo a mensagem, eu queria passar algo com a minha arte ali, com o que Deus me concedeu, e essa mensagem só fez migrar para o vídeo. Então, me enquadro hoje como um documentarista cristão que busca representar os valores do reino através de documentário, documentar o que Deus está fazendo ao redor do mundo, né? Então, eu acho que eu me enquadro, sim, como um documentarista cristão. E você poderia falar sobre o momento ali entre a pandemia e você se. Porque uma coisa é você pensar, eu posso servir a igreja fazendo isso. E a outra coisa é você concluir o projeto, né? Tá. Como que foi esse primeiro processo? Como que você escolheu o tema e como que você realizou em termos materiais, né? Porque custa Legal. tempo, custa dinheiro. Sim. Então, Juliano, eu sou muito pragmático, assim, né? Eu estou nesse meio artístico, mas eu tenho até dificuldade, às vezes, com os artistas, parceiros que eu tenho, porque geralmente são pessoas muito viajadas, que idealizam e conversa muito longa, muito vagando, assim. Eu gosto da coisa mais prática, sabe? Ah, vamos fazer, esse é o tema, vamos achar as pessoas e tal, e eu parto para resolver mesmo. Acho que por conta desse background de igreja, de dificuldade, que tinha que resolver, tinha que fazer uma gambiarra, tinha que de última hora puxar a energia de um poste para poder ligar o som. Então, acho que por conta desse background de resoluções rápidas dentro do ambiente de igreja, eu acho que eu levei isso para a vida também. Então, minhas coisas são muito práticas, assim, nesse sentido, né? Então, para começar, para fazer o primeiro, lá em 2021, isso foi após eu ouvir uma pregação, né? Uma pregação expositiva, que a gente chama, que é quando o pregador vai expondo tema, frase a frase, versículo a versículo da palavra, né? Então, ele lê o texto e explica o que ele está fazendo, continua lendo e explica novamente, né? E esse pregador estava expondo o livro de Romanos, a carta de Romanos. E aí ele chegou no verso que fala que Paulo fala que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus. Então ele vai defender que o poder de Deus é o evangelho, é a mensagem da salvação. O poder de Deus não são curas, não são milagres, não é uma transformação. O poder de Deus é a mensagem, é o evangelho. É Deus transformando pecadores, caídos, miseráveis em filhos. É isso que é o poder de Deus, né? E aquilo foi um estalo muito grande para mim na época, né? Eu disse, nossa, isso aqui é muito potente. Eu acho que foi muito deturpada essa visão do que é o poder de Deus. Acho que o pessoal quer cura, quer milagre, quer um bem financeiro. Isso não é o poder de Deus. O poder de Deus é a regeneração, né? Então eu pensei, cara, eu acho que eu tenho que fazer algo sobre isso. Acho que ninguém falou claramente sobre esse assunto. Eu acho que eu posso abordar isso de uma maneira a abençoar outras pessoas, né? Sempre com esse intuito, assim, de querer passar essa mensagem para outras pessoas, né? E aí, os caras, como é que eu vou representar isso? Tá, o poder de Deus é o evangelho é a salvação do perdido, então tem muita gente perto de mim que foi salva, né? Então, minha mãe foi salva, meu tio foi salvo, então eu vou atrás dessas pessoas próximas. Eu não preciso ir para longe, porque o evangelho chegou até mim, né? Então, todas as pessoas do documentário ali daquele primeiro, eu conheço, são pessoas próximas a mim. Então, o primeiro que começa é meu tio, Júnior, o outro cara lá é um que trabalhava na mesma empresa que eu, o outro é meu parceiro de igreja, então são pessoas do meu dia a dia ali. Então, eu fui só correlacionando o assunto com o evangelho, né, com a mensagem que tinha alcançado essas pessoas, né? E sempre de maneira muito pragmática. Por eu ter esse background já com mídia, com fotografia, com vídeo, então eu já tinha uma noção de fotografia, de filmagem e tudo mais, e isso aí me ajudou a produzir, né? Que um gargalo muito grande quando você vai falar de produção audiovisual é essa questão técnica de mão de obra e tal, né? Então, como eu já tinha esse desenrolo por conta da igreja, então foi mais ágil, mais prático para mim realizar tudo, né? E aí eu acho que entra também uma graça, uma bênção de Deus, de eu conseguir realizar tudo, porque até hoje eu produzo só os documentários. Então é tudo eu para pensar tudo, para produzir, para trazer as pessoas. Então, acho que é uma graça, é um favor que Deus me deu mesmo, e eu tô surfando isso aí que ele me concedeu para conseguir fazer isso, sabe? Então, o primeiro documentário foi O Poder de Deus, né? Positivo. E eu entendo que esse documentário ele tem essa característica de ter explodido dentro das Sim, redes, né? Assim, sim, principalmente no YouTube. sim. E eu imagino que isso tenha aberto aí caminhos para você obter ajuda de algum tipo, né? Por exemplo, o pessoal que produz
a série Os Escolhidos, The Chosen, eles usam Sim, muito esse recurso de captação de sim. dinheiro por vaquinhas, né? Aham. É, o que o poder de Deus foi o primeiro, certo? Sim, positivo. Qual foi o resultado desse vídeo na sua vida, tanto em termos numéricos, né? Ou seja, eu Aham. estava vendo ontem, eu vi que mais de 1 milhão de pessoas assistiu Isso, tá com 1 milhão. esse documentário. Qual foi o desdobramento disso para Isso. você? Tá. Sobre visualização primeiro, né? Ele foi realmente aquele pontapé inicial que projetou a gente. Eu não tinha grandes expectativas de ter uma audiência enorme. Então eu pensei, se 15, 20 mil pessoas assistirem, tá ótimo, é um sucesso. Mas aí isso foi escalando, logo nas primeiras semanas, assim, aquele número foi crescendo, e eu me assustando, e gente famosa compartilhando, e gente começando a surgir testemunho, que aquele tocou, marcou as pessoas, né? Eu fui me assustando com tudo aquilo. Então, em termos numéricos, o primeiro documentário ele serviu realmente para projetar a gente, para dizer, existe esse pessoal aqui que está produzindo alguma coisa, olha que legal. Foi basicamente isso aí. E a partir dos outros a gente foi galgando, aumentando essa questão da expansão, né? Mas graças ao primeiro poder de Deus que a gente, que algumas pessoas conheceram o trabalho, né? Financeiramente, o primeiro filme representa R$ 0 para mim. Eu não lucrei nada com o primeiro filme. Até porque, como eu falei, eu não tinha expectativas. Então, se você for ver lá na descrição, ele vai estar mostrando as músicas que eu utilizei. E aquela música tem direito autoral. Então, eu não tinha. Era tão zero de expectativa que eu utilizei qualquer música lá que eu peguei, sabe? Então, o YouTube, na hora que monetizou, ele pega todo o recurso e dá para os criadores daquelas músicas, né? Então, eu não lucrei nada.